Rolando na área, boa noite, gente. Vamos ajustando aqui, já tudo pronto. Juliano já tô em contato com ele aqui no WhatsApp. Bem-vinda, Adelaide, Benedito. Hoje o Cuscuz com Debate nós vamos fazer com o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. O companheiro já está atento aqui ao WhatsApp, a mensagem para dizer para ele dar uma entrada. E a gente vai conversar exatamente sobre a atual conjuntura, né? O tema que a gente deu foi pandemia e ultradireita, a pior política para o pior momento. A gente vai conversar um pouco sobre diversos aspectos dessa conjuntura, desse isolamento social, a relação com os nossos municípios e assim por diante. Então, quem puder, dar uma compartilhada, né? Quem quiser, Silva, o companheiro também entrou aí junto com o Rodrigo. Então, vocês puderem dar uma divulgada, dar uma ampliada, né? Para a gente ir dando começar a nossa. O companheiro Juliano já está aqui na área. Conversa. Então é isso, o tema bem esperado. Boa noite, companheirada. Boa noite, Juliano. Como você está, companheiro? Tudo em Tudo paz? bom? Tá me ouvindo bem aí? Dá pra gente se comunicar direitinho? Tô sim, estamos vindo bacana aqui. Se o pessoal tiver alguma dúvida aí ou algum questionamento quanto ao nosso som, o meu ou o seu, eles dão uma dica. Eu pedi para uns colegas nossos ficar aqui pelo WhatsApp, que eu abri no computador. Quando eu olhar de lado assim, não pense que eu estou lhe abandonando, não. Estou acompanhando aqui algumas interações que por vezes passam aqui no nosso Instagram e a gente não consegue acompanhar, né? O tema de hoje exatamente a gente está discutindo a pandemia e a ultradireita, né? A pior política para o pior momento. Então a gente trouxe essa discussão que já tratamos aqui no Cuscuz com Debate com focos diferentes. Já discutimos isso na saúde da mulher, já discutimos esse aspecto no que diz respeito à arte e à saúde mental, e hoje a gente vai tratar disso, da política, de uma forma mais ampla, com alguém que, como eu costumo dizer, não está só passando no mundo, né? Está fazendo a história. Você está no foco de todo esse processo de debate político e de construção da política. Mas antes da gente entrar nisso, diga aí para quem está nos acompanhando aqui no Cuscuz com Debate, quem é Juliano Medeiros? Como veio parar na política? Boa noite, Tarcio. Boa noite a galera que está acompanhando aí. Grande iniciativa. Tava doido para participar do Cuscuz com Debate aí, mas o Tarcio não me convidava. Precisou ter uma pandemia para ele me convidar, viu, gente? Eu primeiro sou amigo do Tarcio Teixeira, essa liderança incrível aí da Paraíba, presidente do partido do PSOL aí no estado, um sujeito de coração enorme, grande amigo, querido. Também sou presidente do PSOL, nacional do PSOL. Sou historiador, agora cientista político também. Acabei de concluir uma tese de Ah, doutorado em ciência política, então eu posso dizer que. Perguntei para a minha orientadora se eu podia dizer que eu sou cientista político, ela disse que posso, que não tem problema nenhum, que a Associação de Cientistas Políticos não se importa. Então, agora também, além de historiador, cientista político, pai da Clara, torcedor do Esporte Clube Internacional, gaúcho, radicado aqui em São Paulo, já fora da minha terra há uma década, fazendo política, primeiro em Brasília, há muitos anos, e agora em São Paulo, desde que eu assumi a presidência do PSOL, lutando aí pela unidade dos progressistas, dos democratas, da esquerda, e lutando para derrotar o governo Bolsonaro, Tarso. já começou já na universidade ou antes ainda, em movimento secundarista, essas coisas, Juliano? Comecei na escola, cara. Eu comecei minha militância em 99, 21 anos atrás, já faz um tempinho, né? Na época, o PT tinha acabado de ganhar o governo do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra era o governador, e ele começou um projeto super interessante que se chamava Constituinte Escolar. Olha que bacana. Era para refazer os planos político-pedagógicos das escolas com participação da comunidade. Uma coisa que nunca tinha sido feita, né? Porque os planos político-pedagógicos tinham que ter a participação dos professores, obviamente, né? E o governo desatou um processo de participação da comunidade escolar como um todo, estudantes, pais, servidores, funcionários de escola. E aí eu fui me envolver com a Constituinte Escolar.
e aí acabei me envolvendo com a política, depois Grêmio Estudantil, desde novinho, tinha 15 aninhos quando comecei essa história aí. E hoje presidente nacional do PSOL. Tô vendo que tem muita gente entrando aí, minha mãe, Lourenço, companheiros estão entrando no PSOL agora, companheiros que já estão desde a fundação no PSOL, o Isaías, Mauricélia entrando agora, já foi da gestão do Conselho Regional de Serviço Social conosco aqui, ali. Tem uma turma chegando junto aí no nosso debate, nessa nossa construção. E queria aproveitar também, eu sei que sua agenda é cheia, mas já anunciar para todos e todas que estão nos acompanhando aí, que na próxima terça a gente vai ter, vi que Zene Moura entrou aí, a gente vai ter um Cuscuz com Debate bem diferente. A gente vai entrevistar e conversar no Cuscuz com Debate com Dona Severina, a mulher do povão, é a personagem de Zene, na verdade. Já tive o prazer de acompanhar em algumas casas de cultura aqui, ou em atividades de movimento. Vai ser bem divertido. Ele e Dona Severina tá bem animada e animada para conversar com a gente aqui no próximo Cuscuz com Debate. Mas, Juliano, e nessa tarefa de PSOL, né? Presidente nacional do PSOL em meio a essa conjuntura tão adversa que muitos de nós não esperávamos nunca ou jamais viver. Qual a tarefa mais difícil? Cara, eu peguei um período de muitas mudanças na política brasileira, né? Então, você imagina, por exemplo, que eu tinha 3 meses na presidência do partido quando assassinaram a Marielle. Logo depois, coisa de 2 ou 3 semanas depois, teve a conferência eleitoral do PSOL que decidiu nossa candidatura à presidência da República, o Guilherme Boulos e a Sônia Guajajara. Logo depois, coordenar a campanha do Guilherme Boulos, né, uma campanha presidencial. Eu já tinha coordenado outras campanhas, mas nunca uma campanha dessa envergadura, dessa importância, né? Então foram muitos desafios mesmo, viu, Tarso? Eu acho que o mais difícil numa tarefa como essa, que acaba te expondo um pouco, né? Eu já estava desacostumado assim, a ser cobrado, as pessoas ficarem acompanhando, né, no detalhe o nosso trabalho e tal. Mas eu acho que o mais difícil é você conseguir traduzir mesmo tudo que você está fazendo, porque é uma quantidade de trabalho, bicho. Nesse período da pandemia agora, o pessoal apresentou mais de 50 projetos de lei, nós entramos com mais de 20 ações na justiça para garantir direitos, para poder barrar a ofensiva do Bolsonaro contra a saúde pública no Brasil. É uma quantidade enorme de iniciativas e você não dá conta de fazer isso tudo aparecer, né? Nem todo mundo sabe o quanto a gente está trabalhando, tudo que está fazendo. Isso angustia um pouco, em especial por conta desse bloqueio midiático, né, que os grandes veículos de comunicação insistem em impor ao pessoal. Então, toda hora está o Rodrigo Maia, claro, o cara é chefe de um poder, tudo bem, mas toda hora está o João Dória, toda hora está o Luciano Huck, toda hora está os líderes dos partidos de centro, centro-direita, e o pessoal nunca é chamado a dar sua opinião no debate público de acordo com os grandes monopólios de comunicação. Então dá trabalho, você trabalha pra caramba e infelizmente nem sempre consegue fazer com que as pessoas, mesmo às vezes os nossos eleitores, simpatizantes, amigos do pessoal, tenham noção de tudo que a gente está produzindo. Então isso angustia um pouco, mas não é culpa nossa, né? Quer dizer, a gente está fazendo o que pode para que todo mundo tenha ciência do quanto a gente está se esforçando, mas acho que isso é o mais difícil de administrar, gera uma ansiedade, né? Eu imagino. E aproveitando que entrou o companheiro Vladimir, que foi uma liderança de movimento popular aqui na Paraíba nos anos 80, já passou bom tempo em Brasília, hoje ele tem feito um debate conosco aqui, inclusive está se colocando como um dos pré-candidatos do PSOL. A deixa da entrada dele tem uma relação direta com uma pergunta que Sardinha fez aí, que é uma cobrança que muita gente faz ao Partido Socialismo e Liberdade, né? E esse pessoal popular, né? Quando vem, né? Porque não é como nós gostaríamos, porque está muitas vezes em espaços, em bairros e setores médios e na universidade. Que giro é esse? Acho que é importante a gente conversar um pouco sobre isso com quem está nos acompanhando. Claro, eu acho que é importante, assim, um partido que quer ser verdadeiro, honesto com as suas ideias, tem que ser também honesto com seus simpatizantes, eleitores, filiados, né, Tarso? A gente não é um partido perfeito, a gente tem muitos defeitos, né? Eu acho que não são os defeitos de outros partidos, né? Os nossos defeitos não passam por se corromper, fazer aliança com quem não presta, né? Fazer da política um meio para ganhar dinheiro, para melhorar de vida. Então, não é esse o defeito do pessoal, né? Mas a gente, claro, é um partido ainda pequeno, não tem o nível de enraizamento social que a gente gostaria de ter, né? Ainda é um partido cujas ideias
tem ainda nos setores populares uma dificuldade de penetração. Eu acho que melhorou muito. Por exemplo, a campanha do Guilherme Boulos, tem uma liderança como ele, que fala a língua do povo, que vem da luta popular. Foi uma grande vitória, foi um grande avanço para o pessoal. Agora, é natural, eu acho que de alguma forma é natural que a esquerda, embora seja, digamos, o setor da sociedade mais comprometido com a transformação social, com os interesses dos trabalhadores, dos de baixo, dos mais pobres, dos excluídos, é natural que as nossas ideias encontrem acolhida primeiro nos setores médios, na universidade, porque, de fato, são ideias que vão um pouco contra a corrente, né, Tarso? A gente está lutando contra preconceitos, está lutando contra valores que estão muito disseminados na sociedade, em todas as classes sociais, né? Se não fosse assim, o Bolsonaro não tinha sido eleito sequer, né? Então, os Uhum. preconceitos estão aí, eles estão na esquerda, eles estão em todos os setores. E claro que em alguns setores da sociedade, especialmente nos setores mais populares, que lamentavelmente não têm acesso, por conta do descaso do poder público, a uma educação de qualidade, a informação, a possibilidade de confrontar realidades, perspectivas e pontos de vista, as nossas ideias demoram um pouquinho mais para chegar. Mas eu acho que a gente está Uhum. melhorando muito nisso. Tem estados, claro que cada estado tem uma realidade muito própria, o partido se desenvolveu mais em alguns lugares do que em outros, mas eu já diria que a gente tem um peso popular muito razoável. Hoje a gente está batendo aí 200 mil filiados e não dá para pensar que a maioria desses 200 mil são estudantes universitários ou professores, embora sejam todos muito bem-vindos, os professores e os estudantes universitários também. Mas é um partido com um enraizamento popular bem importante, viu? O Eli, ele pergunta como construir um caminho para a radicalização e se afastar de modelos de conciliação como que a gente viu por um tempo com o Partido dos Trabalhadores. Essa é a pergunta que ele faz aí. E antes de passar para você, eu queria destacar nesse aspecto aí que a política não é só uma questão de vontade, né? Se fosse o Bolsonaro não era nosso presidente, a gente tinha toda a democratização dos recursos sociais e o fim da exploração de classe, com certeza, no nosso país. Mas o PSOL existe aqui na Paraíba desde o início, desde a coleta de assinaturas. Nós conseguimos, agora há pouco, dar um salto de qualidade nesse PSOL popular. Nós temos hoje companheiros ativamente nos bairros populares, de luta pela moradia. Pastor Fábio, no bairro das Indústrias, que é um dos bairros aqui bem esquecido, bem isolado no que diz respeito às políticas públicas, desde o transporte até saúde, educação. É um bairro mesmo grande, que tem ali construído em torno do setor industrial, mas que tem todo esse abandono. E a gente vem dando saltos importantes nesse aspecto. E esses movimentos têm contribuído com a gente também para fugir, em muitas vezes, da institucionalidade e dar esse salto de tensão mais radical, né? Então, passo para você na linha aí do que diz o nosso Eli. A gente de alguma forma tem um pouco de. Você tem a sorte da experiência, né? Porque muitos de nós, não todos, mas particularmente é o meu caso, por exemplo, eu fui do PT. E o fato da gente ter optado por outro caminho, que não fazer um governo com os velhos partidos da direita, apesar de que, claro, esses governos também promoveram avanços importantes. Hoje a gente consegue, com um certo distanciamento, identificar esses avanços, reconhecer esses avanços, essas melhorias, né, Tarso? Mas, ao mesmo tempo que foram avanços importantes, foi possível avançar em muita coisa. Por outro lado, não se promoveram aquelas reformas estruturais que eram tão ansiadas pela esquerda, reivindicadas, e que são as reformas que podem efetivamente fazer do Brasil um país mais justo. Uma profunda reforma tributária, que taxe os poderosos, os bilionários, né, e desonere a renda dos trabalhadores e das trabalhadoras, uma democratização das instituições de Estado, das Forças Armadas, o Judiciário, né, uma democratização do poder político, uma reforma agrária capaz de efetivamente garantir acesso à terra àqueles e aquelas que querem produzir. Então, uma série de reformas, reforma das comunicações para garantir que a pluralidade de vozes que existe na sociedade possa se expressar também nas concessões de rádio e TV. Então foram muitas as reformas importantes que não foram feitas. E não foram feitas porque dentro daquele arranjo de poder que existia, de um lado partidos de esquerda e centro-esquerda, de outro lado partidos de direita e centro-direita, tinha um pacto. E o pacto era, não pode ultrapassar os limites, digamos, da ordem política, da ordem econômica, Uhum.
que foram herdadas pelo PT quando Lula assumiu o poder em 2003. Então, como a gente já viveu essa experiência, reconhece que teve avanço, mas reconhece também os limites, eu acho que a gente pode hoje voltar a defender, sem correr o risco de ser chamado de inocente, sem ser chamado de digamos, infantil, de ter uma visão purista, exatamente. A gente pode voltar a defender um governo claramente de esquerda, comprometido com essas reformas, pode voltar a defender um arco de alianças eleitorais e políticas que não inclua os partidos que historicamente mantiveram o povo na miséria, exploraram os mais pobres, concentraram renda e riqueza nesse país. Então eu acho que de alguma forma a experiência de 13 anos de um governo de centro-esquerda, progressista, credencia o PSOL tanto para fazer as críticas, como também para apontar um caminho diferente. Temos alguma garantia, Tarso, de que a gente não vai reproduzir muitos daqueles erros? Não tem garantia, nós somos seres humanos, estamos lutando para fazer de outro jeito. Mas o fato da gente não ter participado daquela experiência, de ter optado conscientemente por ter ficado de fora para poder ter liberdade de apontar os limites, de alguma forma nos credencia para ser um ator importante nesse processo de reorganização de um polo de esquerda no Brasil, né? Isso, o pessoal está perguntando aí alguém está perguntando aí de onde eu estou, né? Eu nasci no sertão do Ceará, cresci em Pernambuco, casei com baiana e estou morando na Paraíba, que é o lugar que nós escolhemos para viver o restante de nossas vidas, né? Está aqui muito acertada a nossa decisão, a nossa posição de vir morar aqui na querida Paraíba. Assim como o Juliano rodou em vários estados, a gente tem rodado também por diversos motivos. E nessa conjuntura, Juliano, é muito comum as pessoas, em todo o país, né, em vários estados, em várias cidades, falar do governo federal, o impacto que a gente tem na política nacional, nas nossas cidades, é muito grande. E às vezes algumas pessoas ainda não conseguem perceber. Vocês ficam falando de Bolsonaro quando aqui na cidade tem isso e aquilo. Tá? Então, qual a relação dessa política que vem sendo implementada por esse desgoverno em nossas cidades, né? Que medidas, por exemplo, você disse que o pessoal entrou, seja no parlamento, seja judicialmente, que não fica só nesse âmbito do político e influencia diretamente em nossas vidas? A gente está atuando, Tássio, eu digo sempre, o pessoal está atuando em 3 frontes de batalha ao mesmo tempo, né? O primeiro fronte, que foi onde a gente, no primeiro momento, depositou mais energias, mais esforços, foi exatamente o fronte legislativo. Claro, o pessoal tem deputados estaduais, deputados federais, deputadas federais. Então foi no legislativo em que a gente tomou as primeiras medidas, aquelas mais urgentes, mais emergenciais, para garantir que a pandemia não promovesse mais sofrimento e mais dor do que ela já está promovendo. Ou seja, para além das vidas que vão ser perdidas por conta da doença em si, que também não se perdessem vidas por causa do desemprego, da fome, né, da inanição. Então, nossa prioridade no primeiro momento foi exatamente lutar por medidas legislativas que pudessem garantir proteção a quem estava mais vulnerável, já que o governo Bolsonaro passou os primeiros meses dessa pandemia, até agora há pouco, negando a gravidade do problema, né, e dizendo, na prática, que não passava de um problema menor. E agora a gente está vendo aí com quase 10 mil brasileiros e brasileiras que já morreram, a gravidade dessa epidemia. Então, nossa primeira medida foi nesse fronte, que eu chamo de fronte legislativo. Então, o pessoal, por exemplo, apresentou um plano de combate à pandemia nas favelas e periferias, com uma série de medidas de proteção às pessoas mais vulneráveis. O pessoal apresentou, foi um dos partidos que apresentou o projeto de renda emergencial, esses R$600, 600 a R$1.200, que as pessoas estão lutando para receber, porque o canalha do Bolsonaro não está liberando os recursos, é um sabotador esse presidente que nós temos, mas essa medida foi uma medida que foi aprovada pela oposição. O governo Bolsonaro defendia R$200 por mês, Rodrigo Maia defendia 500 e foi aprovado um valor que vai de 600 a 1.200. E a emenda que garantiu R$1.200 para as mães chefes de família é do PSOL. Então veja como é importante ter essas iniciativas legislativas para proteger quem mais precisa. A suspensão da cobrança do FIES, proposta do PSOL.
Ou seja, tem uma série de medidas, um plano emergencial de proteção à população carcerária. Só para você ter uma ideia, Tarso, no Distrito Federal, 1/3 de todas as pessoas que estão contaminadas estão no presídio da Papudo, em Brasília. Então não é porque as pessoas estão em privação de liberdade que elas são menos seres humanos, que elas não precisam ser cuidadas, não precisam ter um tratamento decente, digno, como aliás a maioria das pessoas. Um plano emergencial de combate ao coronavírus na população de rua. As pessoas que estão em situação de rua estão absolutamente vulneráveis. Então o pessoal apresentou um montão de medidas legislativas para poder diminuir aí o impacto da pandemia, tá? E essas medidas estão sendo sentidas no dia a dia das pessoas, né? Além, claro, de apoiar aquelas medidas positivas e lutar contra aquelas negativas. Vou te dar um exemplo. Essa semana queriam aprovar ajuda aos estados e municípios que estavam com problemas fiscais. O pessoal votou a favor. Só que aí o Senado colocou como contrapartida o congelamento do salário dos trabalhadores. Aí não deu, entendeu? Aí nós votamos contra. Então, nesses momentos, o pessoal tem se posicionado em defesa de garantir os direitos sociais e a vida. Então, o fronte legislativo é um deles. O outro é o fronte judicial. Nós entramos com várias medidas judiciais para impedir que o Bolsonaro siga atacando a saúde pública no Brasil. Ontem mesmo nós tivemos uma vitória importante, que foi a decisão do STF de proibir as companhias telefônicas de passarem os dados para o governo, porque o Bolsonaro tinha editado uma medida provisória que obrigava as telefônicas a enviarem os nossos dados atualizados para o gabinete do ódio ficar enviando fake news. Pois o pessoal entrou com uma ação judicial e ontem o plenário do STF deu ganho para o pessoal e agora o governo não vai mais ter acesso a esses dados. Então estou dando alguns exemplos de iniciativas que são muito importantes, além de ações judiciais, queixa-crime contra o Bolsonaro por violação à quarentena no Distrito Federal, crime contra a saúde pública, artigo 268 do Código Penal, outras medidas questionando o governo federal sob vários pontos de vista. Então a gente atuou muito no fronte legislativo e no fronte judicial. E um terceiro fronte, Tarso, que todos nós podemos atuar, mesmo quem não é deputado como eu e você por enquanto, que vai ser logo aí quando a eleição municipal, que é o fronte político. O pessoal está na campanha do Fora Bolsonaro. A gente está tomando uma série de iniciativas, porque a gente não acha que esse governo pode chegar até 2022. Se Bolsonaro governar por 4 anos, vai sobrar muito pouco do Brasil no dia seguinte. Então esse governo precisa ser abreviado. E tem meios para isso. A Constituição garante uma série de mecanismos para abreviar esse governo. Né? Desde do recurso à renúncia, o Bolsonaro pode deixar o cargo a hora que quiser, mas tem a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão pelos vários crimes eleitorais que eles cometeram, tem a interdição via STF através do acolhimento de uma das queixas-crimes que foram apresentadas contra o Bolsonaro, tem o processo de impeachment, que o pessoal está construindo um processo de impeachment amplo com os movimentos sociais, ou seja, tem uma série de possibilidades, mas o Bolsonaro não pode chegar até 2022. Quem acha que é uma boa ideia Bolsonaro governar até 2022, porque vai ser um adversário fácil de ser derrotado, está muito enganado. Esse sujeito cometeu muitos crimes e precisa ser imediatamente tirado da presidência. Então esse é o terceiro fronte, que é o fronte político, aumentar a pressão na sociedade pelo Fora Bolsonaro. Você acaba que já respondeu aí tanta pergunta de Gilvânia, que é do pessoal de Alhandra, como de Júlio, que é um dos fundadores da Liga Canábica aqui na Paraíba, que é uma referência nacional dessa importante luta. Fez 4 anos ontem, mas parece, como eu disse ontem para eles, parece que tem mais de 10 anos do tamanho da luta e das conquistas que esses companheiros e companheiras da Liga Canábica já alcançaram. E agora, às 8 horas, logo após a nossa live, tem festa de aniversário, ligacanábica.br, o Instagram dessa galera. Tem muita gente boa aqui da cultura paraibana. Se você tiver nessa hora alguma brechinha na agenda, puder dar uma passada lá, você dá um oi para essa turma fantástica. O Valdineri, que é assistente social aqui na Paraíba, que eu já tive a alegria de militar lado a lado com ele também no Conselho Regional de Serviço Social, ele dá os parabéns ao pessoal, fala de saber e de vivenciar essa experiência positiva, né, do nosso partido, seja aqui, seja nacionalmente. Mas na linha ainda do impeachment, a Alda fez uma observação que eu acho que é importante a gente tratar nesse momento, né? E o Centrão? Porque essa esperança no impedimento, se o Centrão se vendeu? Essa é a pergunta da Alda, que eu passo para você que viveu bom tempo em Brasília e que faz parte dessas articulações nacionalmente.
De fato, para quem não sabe, a oposição toda somada, o PSOL, o PT, o PCdoB, o PV, a Rede, o PDT, o PSB, somando toda a oposição parlamentar, a gente tem mais ou menos 140, 135, 140 parlamentares, de 513. Então a gente não tem votos para poder tirar o Jair Bolsonaro, mesmo que o Rodrigo Maia amanhã instale o pedido de impeachment. É um processo de impeachment. Então, para ter lá a votação e a gente vencer, a gente precisa, não tem jeito, vai ter que ter um deslocamento de alguns parlamentares da centro-direita, do chamado centrão. Isso vai acontecer fácil, Tarso? Não vai acontecer fácil, só vai acontecer se tiver pressão. Se tiver pressão da sociedade, da imprensa. O que a gente sabe é que, obviamente, tem um profundo mal-estar. Deixa eu interromper você rapidinho, porque a Anessinha, ela traz uma questão que caminha junto com isso, aí você já emenda, eu prometo que eu não lhe passo mais, já que ainda se trata sobre o impeachment. E o Mourão? Boa, boa. Essa é uma boa questão. Bom, já vou direto nessa aí, tá? Eu acho que nada pode ser pior que o Bolsonaro. Nada, nada. Absolutamente nada, tá? Agora, se me perguntarem se eu quero que o Mourão também termine mandato, eu não quero. Por isso que eu acho que a melhor saída não é o impeachment. A melhor saída seria a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão, porque essa chapa cometeu crimes eleitorais gravíssimos, fartamente documentados. Então, basta ter vontade política. Tarso, é um absurdo que quase 2 anos depois da eleição o TSE não tenha julgado ainda os processos que correm contra o Bolsonaro. Não tem processo contra o Boulos, não tem processo contra o Haddad, não tem processo contra o Ciro, não tem processo contra o Alckmin ou contra o Meirelles. Tem processo contra o Bolsonaro, e é mais de um. Porque hoje todo mundo sabe que o Bolsonaro usou financiamento empresarial de campanhas para fazer disparo de mensagens e fake news e ataques aos seus adversários em massa. E isso é crime. Tem vários crimes eleitorais nessa ação. Então eu acho que a melhor saída seria o TSE ter coragem de fazer a cassação da chapa, porque prova não falta de que essa chapa foi eleita de forma ilegítima. E com isso, nós teríamos novas eleições. Ou seja, a gente devolveria à soberania popular a prerrogativa de escolher um presidente da República sem fake news, sem financiamento empresarial, sem baixaria, sem bandidagem, como a gente viu nas eleições de 2018, tá? Eu acho que é a melhor saída. O impeachment é possível? É possível. É um processo bem mais demorado, leva algum tempo. Vamos lembrar que o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment contra a Dilma em dezembro, ela só foi cassada em abril, então isso que foi um processo bem rápido, bem acelerado, tá? Ela não foi cassada, na verdade, ela foi afastada. Só se concluiu a retirada da Dilma em agosto, ou seja, um processo que levou 8 meses tramitando, muito longo, tá? O Brasil não pode esperar tanto tempo. Mas digamos que o Rodrigo Maia instalasse um processo de impeachment. A gente teria que, para poder ter os 2/3 que são necessários, os 342 votos para poder cassar o Eduardo Bolsonaro, o mandato do Jair Bolsonaro, nós precisaríamos, o do Eduardo também a gente quer caçar, tá? Se der para caçar os dois, a gente caça também. E o Flávio Bolsonaro também, que é a ação que tramita no Supremo, aliás, no Senado Federal contra ele, também é do PSOL, tá? Então a gente está querendo se livrar da família Bolsonaro, porque todos eles são criminosos, são milicianos e têm que ser afastados da política. Mas no caso do impeachment, só para responder a pergunta, Tarso, se o Rodrigo Maia instalar um processo, não vai ter jeito, nós vamos ter que ter votos para além da esquerda. A esquerda tem 135, 140 votos, na melhor das hipóteses. A gente sabe que tem um descontentamento do Centrão. Não é um descontentamento tanto com a agenda do Bolsonaro, não, viu? É um descontentamento porque essa turma se acostumou a parasitar o Estado brasileiro. E como não conseguiram espaço no governo Bolsonaro, embora agora o Bolsonaro está acenando para dar espaço para esses caras, para poder impedir um eventual processo de impeachment, essa turma estava descontente até agora. Então, eu acho que hoje nós não temos 342 votos. Mas como a pressão da sociedade está aumentando, como o percentual de pessoas que reprovam o governo já bateu 40%, era 30% quando começou a pandemia, agora já são 40%. Então, sei lá, daqui 2, 3 meses a gente chega a 50%, 60% de reprovação, esse impeachment pode sair do papel, viu, Tarso? Vamos lembrar que a Dilma, ela só foi deposta quando 66% das pessoas da sociedade brasileira se posicionou a favor do impeachment. Aí os deputados, inclusive aqueles que eram base do governo, inclusive aqueles que tinham ministério, inclusive aqueles que tinham indicações no governo, votaram a favor do impeachment. Então, para ter impeachment, para ter cassação no TSE, qualquer saída tem que ter pressão popular. E tem que ter
iniciativa da oposição, é isso que a gente está fazendo, é isso que você está fazendo com essas lives, é o que a gente está fazendo com as diversas ações judiciais, é o que a imprensa agora finalmente resolveu fazer. Então tem aí uma concentração de esforços, de energia, para tentar viabilizar esse impeachment. A Alda e o Benedito lembra durante sua fala aí do apelido que ganhou a família Bolsonaro, né? A família, por todas essas relações, toda essa arquitetura que existe aí de vinculação direta com o crime. Nunca na história do país, né? De novo essa frase vem, a gente tem uma milícia instalada diretamente no poder central do nosso país. E Soraya, que lembra aqui de Justiça por Marielle, que é militante da Liga e é também do pessoal aqui na Paraíba, ela traz a quantidade de crime de responsabilidade, né? Ela vai junto com o comentário de Alexandre. Alexandre, que é militante da direção estadual do pessoal Paraíba, foi advogado no impeachment que a gente teve em Cabedelo, onde nós apresentamos naquele período o companheiro Marcos Patrício como candidato para a cidade. Mas o formato de eleição em Cabedelo não é diferente do que a gente vê acontecer em todo o restante do país, né? E é nessa linha que Júlio nos pergunta, em 2022, como fazer, né? A gente quer antecipar, a gente acabou de dizer que quer ir por uma via aí que nem Bolsonaro, nem Mourão e eleições gerais e devolver para o povo, né? Mas ir para um processo eleitoral que garantia a gente tem que não vai ser novamente com base em fake news, com base em dinheiro, em financiamentos de Caixa 2, como historicamente a gente tem no nosso país, e com uma figura que não entrou na nossa conversa aqui ainda e que é do mesmo grupo de bandidos de Bolsonaro, que é o Sérgio Moro. Que impacto realmente isso tem, não só na conjuntura agora, mas como possível candidato? Não, é isso. Eu acho que a saída democrática, através de novas eleições, eu não tenho dúvida de que ela é a melhor. Tá? Agora, para que a gente tenha garantias de que não vai ter a baixaria que aconteceu em 2018, nós vamos ter que ter mecanismos de controle mais eficientes. Eu lembro que eu tive numa audiência com a ministra Rosa Weber, no segundo turno, quando começou a ficar evidente o impacto dessa política das fake news, do disparo em massa de mensagens, que estavam movimentando milhões de reais através de recursos do financiamento empresarial de campanhas. Eu lembro que eu tive uma audiência com a ministra Rosa Weber, que era presidente do TSE, e vários presidentes de partidos de oposição pedindo que se tomasse algum tipo de providência. Tárcio, a ministra e o TSE estavam completamente perdidos, eles não estavam preparados para a gravidade do que aconteceu. E eu não vou dizer que a ministra Rosa Weber agiu de má fé, foi leniente com essa baixaria. Pelo contrário, eu acho que a ministra ela é uma pessoa séria e na condução lá do TSE teve um esforço genuíno de tentar coibir as fake news. O problema é que a justiça brasileira não estava preparada para o que veio. E o que veio foi um fenômeno que já se viu nos Estados Unidos, na Rússia, na Ucrânia, na Hungria, na Polônia. É um processo, agora na Itália mais recentemente, é um processo pensado, articulado, com a utilização de tecnologia sofisticada para poder fazer o que se chama de Big Data, né, que é ter os dados das preferências de milhões e milhões de pessoas e endereçar a essas pessoas mensagens previamente testadas e formatadas. Né? Tá tudo nesse livrinho aqui que eu vou fazer uma propaganda, né? Eu não tenho nada com essa editora, mas vou aproveitar aqui, ó. Chama Os Engenheiros do Caos, do meu xará Giuliano da Empoli. Ele é Giuliano, eu sou Juliano. Esse livro é muito interessante, porque esse livro explica como que essa nova extrema-direita utilizou esses mecanismos. Então, bom, agora a gente já sabe. Então agora não tem mais desculpa. A justiça brasileira tem que atuar de um modo muito firme, muito enérgico. E quem fizer de novo vai estar fora do páreo. Ou seja, em outras palavras, Tarso, se chegarem a caçar o Bolsonaro por aquilo que ele merece ser caçado, ou seja, que é os crimes eleitorais que ele cometeu, porque você não caça um presidente por algo que ele fez no mandato, você caça através do TSE pelo que ele fez na campanha. E se Bolsonaro for caçado, eu acho que vai ser um aviso suficiente de que esse tipo de prática não vai mais ser tolerada no Brasil. E eu espero que não seja, viu? Eu não quero que a esquerda use. Eu já vi robozinho de esquerda também, já vi robozinho ligado a partido de esquerda. Eu não quero robozinho nenhum, quero que as pessoas possam
fazer o debate público, mostrar sua cara, né, mostrar seu nome verdadeiro, travar o debate com todas as consequências que isso envolve. Nem sempre é agradável você debater ideias diferentes, você às vezes é criticado, é atacado, mas é parte do debate democrático. O que não dá é para usar robô, é para usar avatar, é para se esconder atrás desses argumentos, desses subterfúgios, para poder fugir da obrigação de apresentar seus argumentos às claras, né? Claro, fazer uma política real e dentro do debate democrático, né? Algumas pessoas estão dizendo que minha imagem não tá aparecendo bem, deve ser algo da minha internet que eu não tenho como resolver. Aqui para mim está aparecendo como se estivesse bacana. O importante é que o som está chegando e o debate está fluindo. Então vamos seguir aqui a nossa conversa. E infelizmente, Juliana, essa postura autoritária e arbitrária é uma realidade que em cada estado tem o seu bolsonarista, né, que segue e que transmite essa linha de ataque à democracia, de ataque à diversidade. Aqui, recente, tivemos um deputado estadual que, no começo, chamou as pessoas para ir às ruas numa carreata, fazer um ato público. Nós fizemos uma denúncia junto ao Ministério Público da Paraíba e essa semana agora, não satisfeito, ele invadiu um hospital que foi criado ao lado de outro exatamente para cuidar do enfrentamento à pandemia que a gente tem vivido. E ele saiu alardeando que não existe caos, né? Que não existe caos, que essa é uma grande farsa que está se dizendo. Ele, pelo visto, quer que tenha o caos, porque se a gente vai às ruas é isso que vai acontecer. O hospital que ele visitou, que ainda tinha alguma outra vaga, não vai ter mais vaga de UTI ou respirador para atender as pessoas em meio a essa pandemia. Aqui em João Pessoa, o secretário anunciou essa semana que, se eu não me engano, antes de ontem, que nós estamos com 70% dos leitos ocupados. Então é alarmante, a gente pode apontar para uma medida mais drástica de isolamento, como já foi fechado agora recentemente, parques e praias. Então esse enfrentamento, ele existe dessa ultradireita. É comum que as pessoas entrem em contato com a gente e diz, cuidado, pegue leve, essa figura tem relações com polícia militar, é policial militar, ele é cabo. Eu até, quando ele quando ele chamou e convocou essa carreata, ele disse, um cabo sem o soldado vai desmoralizar toda a polícia militar, judiciária e Ministério Público que estava proibindo a realização dessa carreata. E foi o que aconteceu, né? Houve o ato, não se bastasse, ele invade um hospital e assim segue. Como a gente enfrentar esse momento que, na minha avaliação, a gente tem superado, mas ainda é presente em boa parte da esquerda, chamada medo, né? Como a gente agir diante desse medo que existe pelas relações que essas figuras têm no seu cotidiano. Primeiro, eu acho que nós temos que reafirmar muito firmemente, Tarso, o nosso compromisso com as medidas de isolamento social. Então não dá para a gente sair convocando manifestação, né? Seria uma irresponsabilidade. Aquela parte da política da esquerda que está defendendo as políticas que até agora são as mais eficientes, quanto menos gente tiver nas ruas, menos contágio, quanto menos contágio, menor vai ser o impacto sobre o sistema de saúde. É uma conta simples, né? Que todos os países que conseguiram conter a epidemia de forma um pouco mais eficiente lançaram mão dessa estratégia. Em alguns países, acompanhada de outras estratégias, testes em massa, controle de circulação, enfim. Mas não há dúvida de que o isolamento é importante. Então, nós temos que ter criatividade para poder fazer política isolados socialmente, né? Ou distanciados socialmente, né? O que não dá é para a gente embarcar, e acho que isso não seria correto, nesse tipo de aventura que o bolsonarismo tem promovido através de iniciativas arbitrárias, como essa que você descreveu, esse deputado da Paraíba, mas também através das carreatas da morte. Aqui em São Paulo, o pessoal sai numa carreata, para em frente ao hospital que está cheio de doentes do coronavírus e começa a fazer buzinaço. É um desrespeito, tá? São 10 mil brasileiros e brasileiras que perderam a vida. E aí você vai dizer, mas tudo vira um número no fim das contas, mas pensa, 10 mil
pais, ou 10 mil mães, ou 10 mil filhos, filhas, avós. São 10 mil histórias que pararam de ser contadas. E parte disso, agora as pessoas estão começando a perceber, tem a ver sim com a irresponsabilidade do presidente da República, que agora anunciou que vai fazer um churrasco no final de semana. Isso vai ser um escândalo se confirmar, e nós vamos tomar providências, viu? Quanto também pela covardia de alguns governadores e prefeitos que, pressionados pelos comerciantes, resolveram afrouxar as políticas de distanciamento social. Ontem o Bolsonaro conseguiu fazer mais uma bizarrice, que é um sujeito, um presidente que praticamente não fala das vidas que foram perdidas. Ontem disse que está preocupado não só com as mortes dos CPFs, mas com as mortes dos CNPJs, ou seja, está mais preocupado com a morte de uma ou outra empresa do que a morte de brasileiros e brasileiras, que já chegou a esse número espantoso. Então, nós temos que seguir nos mobilizando, seguir usando a nossa criatividade, o Cuscuz com Debate, são lives, é panelaço na janela, são formas de manifestação criativas, porque nós não vamos ser aqueles que vão ceder à tentação de voltar para a rua. Agora, claro, é compreensível que as pessoas estejam com medo tanto da epidemia quanto da irresponsabilidade do presidente. E quanto mais passa o tempo e mais aquelas pessoas, aquelas instituições que deveriam ter os seus líderes tomando alguma providência, no caso da Câmara, o Rodrigo Maia, no caso do STF, o Dias Toffoli, que também agora está como presidente do TSE, o ministro Barroso vai assumir daqui uns dias. Quer dizer, cabe a esses indivíduos usarem os mecanismos constitucionais para poder resolver o problema. O que não dá é, cada vez que acontece uma barbaridade do Bolsonaro, eles se resumem a reclamar no Twitter, entendeu? Bom, uma coisa é a gente, cujos mecanismos de ação são limitados. O que um partido pode fazer? Entrar com processo de impeachment, a gente está construindo já tem 30 processos de impeachment, pedidos de impeachment apresentados na Câmara, fazer uma queixa-crime, já fizemos, provocar a PGR, já provocamos, entrar com uma ação no TSE, já entramos, ou seja, aquilo que um partido de oposição pode fazer tem um limite. Agora, os chefes de poder podem agir e deveriam estar agindo. O Júlio, ele fez uma pergunta aí, eu estava esperando se você ia chegar nela, quando você deu a sequência de medidas já tomadas, né? E os tribunais internacionais, como crime contra a humanidade, né? Eu concordo completamente, essa é a pergunta do Júlio, eu concordo plenamente com o comentário de Nessinha aí, que é uma desumanidade, na verdade, que vem sendo feito. É um genocídio, como Soraya completou. E esses tribunais, como estamos nesse debate? A gente moveu 2 ações já, Tarso. Já tem ações que estão tramitando na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o tribunal aqui latino-americano, né? Na verdade, pan-americano, né? Porque é o tribunal da OEA, né? Corte Interamericana de Direitos Humanos. E também foi apresentado já ações denunciando no Tribunal Penal Internacional, que é um mecanismo judicial supranacional que fica lá na Europa, se eu não me engano, em Zurique ou Genebra, a sede, tá? O PSOL provocou a Organização Mundial da Saúde, a OMS, para que a OMS se manifestasse diante da campanha negacionista do Bolsonaro. O Bolsonaro, vocês vão lembrar, nas primeiras semanas, dizendo que o coronavírus era uma histeria, que era uma gripezinha, que ninguém ia morrer. Depois, a obsessão do Bolsonaro pela cloroquina, né, pelo medicamento esse, que ainda não está testado suficientemente. E agora, nos últimos dias, ele não fala mais de cloroquina, não fala mais que a epidemia é uma gripezinha, porque seria uma coisa absolutamente inaceitável, mas começa a forçar a ideia de que a pandemia já está sob controle e que os serviços podem voltar a funcionar. Ou seja, é uma sequência de irresponsabilidades. Agora, concretamente, digamos que o Bolsonaro seja condenado daqui a alguns anos, são processos que levam muitos anos, são processos muito longos, no Tribunal Penal Internacional ou na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A capacidade que esses mecanismos têm de objetivamente interditar o Bolsonaro é relativamente pequena. Então vamos dizer assim, digamos que o Tribunal Penal Internacional condene o Bolsonaro. Não vai vir uma tropa da ONU para cá, invadir o Brasil e tirar o presidente à força. Não é assim que funciona, né? Então são recomendações, são posicionamentos, aumenta a pressão internacional, isso é importante, justifica embargos, etc. Mas
objetivamente, a nossa Constituição, Tarso, prevê as saídas. Nós não precisamos do Tribunal Penal Internacional, da OMS ou da Corte Interamericana. Embora eu seja a favor de provocar todos os organismos internacionais para aumentar a pressão contra o Bolsonaro. Mas a nossa Constituição prevê as saídas. O que precisa é quem tem a caneta na mão, que é o centrão no caso da Câmara, que tem a maioria. A maioria não é a oposição. A oposição, como eu disse, tem 130 deputados. Quem tem maioria é o bloco liderado pelo Rodrigo Maia. Então, o seu Rodrigo Maia tem que tomar vergonha na cara e agir. Cabe a ele a iniciativa de instaurar um processo de impeachment. Cabe ao Dias Toffoli imediatamente dar andamento a uma das ações no TSE, e depois que o Barroso assumir, o ministro Barroso dê andamento às ações para a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão. As queixas-crime no STF começaram a andar. Está com o ministro Celso de Mello, aquela que está mais adiantada. Então, os mecanismos estão aí. O que precisa é que eles funcionem. Agora, eles só vão funcionar, eu não tenho ilusão nenhuma, não vou ficar sentado esperando o Dias Toffoli, esperando o Rodrigo Maia, só vão agir se tiver pressão. Se o repúdio ao governo Bolsonaro for para além da esquerda, dos eleitores de esquerda, dos simpatizantes da esquerda, e alcançar a maioria da sociedade brasileira. E essa pressão é importante porque, como diz Benedito, né, o TSE não vai fazer nada assim. Se depender realmente da institucionalidade sem pressão popular, a gente sabe que não existe independência e autonomia de poderes na forma tão bonitinha como diz na Constituição e, de fato, deveria existir em nossa democracia, em nosso país. O Orlando entrou agora recente no partido, está mandando um abraço, ele é do Cristo, um bairro aqui nosso, bem empolgado também com esse processo eleitoral que se avizinha, porque a política é um processo que cada vez mais fica claro da relação dela com o que a gente está vivendo. É uma posição política de uma pessoa que foi eleita que está colocando a nossa vida em risco. Então as eleições precisam ser vistas com bem mais atenção. E o Gavi, que é da juventude, ele lembra que agora às 8 horas nós temos um panelaço contra Jair Bolsonaro, marcado, convocado aí amplamente nas redes sociais. E, como eu disse, às 8 a gente tem também o início da atividade da Liga Canábica, a festa aí dos 4 anos. Então, já a gente encaminhando para o encerramento aqui do nosso Cuscuz com Debate, passo para você fazer aí as suas considerações finais nessa nossa conversa bacana aqui no Cuscuz com Debate de hoje. Meu irmão, primeiro te agradecer aí pelo convite, pela oportunidade desse papo aí, muitas perguntas, muita participação da turma aí, obrigado pela galera que acompanhou a nossa conversa, que se interessou, que se dispôs aí a acompanhar pelo menos uma parte que seja do nosso bate-papo, agradecer muito você e acho que terminar deixando uma mensagem de esperança aí, Tarso. São tempos difíceis, todos nós estamos fazendo sacrifícios, né? Alguns mais do que outros. Qual é o nosso sacrifício? Nós que podemos ficar em casa, que temos essa possibilidade, né? É deixar de ter o convívio dos nossos amigos, de sair para uma festa, para um restaurante, para o cinema, que é muito agradável, tudo isso. Deixar de viajar, eventualmente. Mas tem gente fazendo sacrifícios muito maiores, né? São os profissionais da saúde que estão correndo risco, né, a si mesmos e às suas famílias. São os profissionais dos serviços essenciais. Então, antes de mais nada, homenagear quem está na linha de frente, para que a gente possa ficar em casa, para que a gente possa ter acesso a produtos, possa ter acesso a entregas, possa ter os supermercados abertos, possa ter o abastecimento de água, energia elétrica, internet, telefone. Então, primeiro, homenagear essas pessoas e dizer que esse sacrifício ele tem que servir para alguma coisa. Para além, claro, de encurtar o nosso sofrimento da pandemia, para além, claro, de salvar vidas, mas ele tem que ser uma semente para o futuro também, Tarso. Eu acho que essa experiência toda, ela abre uma possibilidade da gente questionar todo um modelo de política, de economia que vigorou no Brasil nos últimos anos. Na economia, dizendo que o Estado gasta demais, que o Estado tem que deixar de ser responsável pela saúde, pela educação, pelos serviços públicos, né? E tem que entregar tudo para o mercado. Então, eu acho que essa pandemia demonstrou que um Estado forte, um Estado eficiente, capaz de proteger a vida das pessoas, é sempre necessário, não só numa pandemia, mas ele fica mais evidente isso numa pandemia. Então, primeiro, transformar essa experiência tão trágica que a gente está vivendo numa oportunidade também de pensar que Brasil a gente quer, que tipo de valores a gente vai incentivar daqui para frente, né? Que tipo de sociedade a gente quer ver florescer nesse pós-pandemia. Eu acho que o jogo está sendo jogado, não temos nenhuma garantia de que o amanhã vai ser melhor e nenhuma garantia de que a coisa vai ser pior, mas vale a pena lutar por um Brasil melhor.
Eu tinha dito para você fazer suas considerações finais, mas tem um companheiro que entrou aqui, o Cógenes, que ele é do Paraíba já, é um pessoal da imprensa aqui que, diferente de outros, sempre abre um espaço para a democracia, para a diversidade política. Eu não poderia deixar de fazer a pergunta dele para você. É um espaço, inclusive, já tratamos aqui sobre esse ponto, mesmo que brevemente, mas em respeito a esses profissionais, pessoas também queridas que a gente conhece de outros espaços, e diante da forma arbitrária como esse desgoverno tem tratado a imprensa, eu vou fazer a pergunta dele para você, pode ser? Claro. Pronto, ele está perguntando aqui como você avalia o anúncio de Bolsonaro sobre fazer um churrasco com o Brasil beirando as 10 mil mortes, né? O que você avalia e que medidas ser tomadas? E aí sim, depois disso, você pode dar o seu boa noite e fechar. Bom, um abraço aí para o Cógenes. Bom, é uma piada de mau gosto, né? Falar de fazer um churrasco, fazer uma confraternização, como eu disse, como o Brasil tem já 10 mil vítimas dessa pandemia, mostra que esse sujeito não tem nenhum respeito pelo povo brasileiro. Então, nós vamos estudar quais são as medidas possíveis. Como eu disse, a gente já entrou com queixas-crime, já entrou com denúncias de várias naturezas, mas eu acho que chegou a hora de apresentar um pedido de impeachment definitivo, com força da sociedade, com a participação de entidades da sociedade civil, com engajamento de sindicatos, movimentos sociais, um pedido de impeachment que seja a expressão do repúdio desses 40% de brasileiros e brasileiros que não aguentam mais o Jair Bolsonaro na presidência da República. Tem vários pedidos que foram apresentados por deputados, por partidos, por entidades, mas eu acho que a partir dessa provocação covarde, absurda do Bolsonaro nesse final de semana, se recoloca o tema do impeachment e a gente vai entrar, possivelmente na semana que vem, com um novo pedido mais amplo, com a participação de entidades e movimentos sociais, para demonstrar esse repúdio. E aí, quem sabe, fazer com que o senhor Rodrigo Maia se mexa e possa efetivamente instalar este ou qualquer outro pedido de impeachment que tivesse sido apresentado. O importante é que comece a tramitar, para que a sociedade brasileira perceba que as instituições não estão lenientes com as barbaridades cometidas por Jair Bolsonaro. Tarso, um abraço enorme para você, manda um beijão para a Áurea aí também, e para toda a galera do pessoal da Paraíba, o meu carinho, o meu respeito. Espero que, passando essa pandemia, vocês me convidem para voltar aí, para a gente comer aquele peixinho na beira da praia, conversar com a nossa militância e apoiar a tua pré-candidatura a vereador, que eu estou muito entusiasmado aqui. Vai ser uma grande conquista para o pessoal, se você chegar, e eu tenho certeza que vai chegar, a ocupar esse espaço na Câmara de Vereadores aí em João Pessoa. Valeu, Juliano. Muito obrigado aí pela participação, pelo apoio. Inclusive, amanhã, às 14 horas, a gente tem uma reunião virtual de trabalho sobre os núcleos temáticos de campanha, boas confirmações. Vamos discutir sempre uma campanha vertical, horizontal. Cógenes está aqui agradecendo, mandando um abraço também para você. Agradecer. Obrigadão aí pela atenção, por esse tempo na sua agenda para a gente poder debater, para a gente poder construir um debate tão importante nesse Cuscuz com Debate para o país inteiro. A Áurea está ali terminando uma reunião do Setorial Nacional de Mulheres. Eu vou transmitir o seu abraço para ela e dizer que na terça-feira nós temos um Cuscuz com Debate com Dona Severina, uma personagem do nosso querido Zene. Até terça-feira. Abraço, Juliano. Abraço a todos e todas que acompanharam esse Cuscuz com Debate. Valeu. Fora Bolsonaro.